Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for assistir a nossa aula de questões ambientais no ensino de geografia, do nosso curso de especialização em ensino de geografia, da Faculdade de Geografia e Cartografia da Universidade Federal do Pará. Então, eu sou o professor Alan. A gente está entrando aqui na nossa quarta aula, nossa quarta unidade, quarta e última. E agora nós vamos contar com uma participação mais do que especial, que eu estou aqui com meu colega, o Felipe Alan, é o professor Felipe Alan Souza Santos. Ele vai também debater, a gente vai abordar as questões ambientais, principalmente na área de educação ambiental, e trazendo para essa nossa unidade 4 a parte de metodologias, trazendo a experiência que ele tem, para que a gente tenha algumas sugestões, ideias, complemente todo esse processo formativo que a gente teve nessa disciplina de questões ambientais no ensino de geografia. Então, eu agradeço desde já o professor Felipe por participar, por dedicar o seu tempo nesse momento aqui para contribuir também para a disciplina, para me ajudar nesse momento. Então, muito obrigado. Eu falei isso antes e falo agora, nesse momento que a gente está gravando. Agradeço ao professor Felipe por participar. Eu vou fazer uma pequena apresentação, porque precisamos disso também. Então, o professor Felipe é licenciado em Geografia em 2008, especialista nas áreas de didática e metodologia do ensino superior, educação ambiental, especialista também em educação ambiental com ênfase em espaços educadores sustentáveis, também em atendimento educacional especializado e mestre em desenvolvimento e meio ambiente pela Universidade Federal de Sergipe. Atualmente é discente do programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Federal do Pará. Ele é aluno, também professor e aluno aqui do nosso PPGEL. E agora eu estou numa condição muito feliz de ser o orientador do Felipe, mas na verdade a gente está um aprendendo com o outro aqui. Então, sou o orientador do Felipe no doutorado, aqui no programa de pós-graduação. E ele tem experiência, desenvolve pesquisa na área de educação ambiental, com ênfase na prática de metodologias ativas, percepção ambiental, formação de educadores ambientais e educação em comunidade escolar. Ou seja, escolhi aqui, para a gente fechar essa disciplina, uma pessoa mais do que experiente, capacitada, e eu acho que isso é muito importante. Eu falo isso com os alunos da graduação, Felipe, que quando a gente defende, fala que a gente tem que defender a universidade pública e de qualidade, eu acho que todos esses detalhes são importantes para a gente fazer essa defesa, que essa defesa seja efetiva. Então, eu agradeço mais uma vez e estou muito feliz com a sua participação. Fique à vontade. Obrigado, professor. É uma honra, na verdade, estar aqui falando de um tema tão importante, que é exatamente a discussão ambiental. Tá? E principalmente para esse curso, que nós estamos lidando com geógrafo, com professores, e aí eu sempre digo, eu acho que uma marca dentro de toda essa minha formação é sentir o chão da escola, que é labuta, isso cansa, isso desespera, mas ao mesmo tempo alegra, e faz a gente a cada dia mais querer fazer melhor para os nossos alunos. Então, a minha proposta de conversa com vocês hoje, professor, está... Eu vou compartilhar a tela, então. Posso fazer isso? Pode, sim. Um minuto, por gentileza. Então, vocês já tiveram um diálogo, muito profícuo aí com o professor, e aí nós vamos hoje, na verdade... Consegue enxergar, Felipe? Consigo, sim. Ótimo. Sim. Então, a minha conversa, nós vamos trabalhar hoje a educação ambiental enquanto uma consciência e transformação. Eu acho que o ponto essencial do debate da educação ambiental é exatamente a criação do que nós chamamos de sensibilidade. É criar essa transformação, é mudança de atitude. De fato, você compreender-se e ver-se dentro da natureza.
Então, um ponto-chave dentro desse debate da educação ambiental vai ser exatamente isso. Aí eu trouxe no próximo slide, por exemplo, um conceito, né, do que seria a educação ambiental segundo Santos, né? Então, vai ser a tomada de ação, tá, em prol do meio ambiente, visando a utilização de seus recursos de modo a conservá-lo para futuras gerações. E aí, nós já temos um termo bem interessante, né, que vem a nosso diálogo. Conservar e preservar. Muitas das vezes ele é dito como sinônimo, e não é, né? Epistemologicamente, existe uma diferença entre o preservar e o conservar. A ideia de preservacionismo ela está muito alicerçada, né, na ideia do ecodesenvolvimentismo, que está completamente ligada à questão capitalista, que aborda o seguinte, né? A técnica ela vai ser capaz de sanar qualquer problema ambiental que venha a surgir. E aí eu questiono, né? E essa onda de calor? Quem está sentindo, né? Então, esse debate, ele faz parte dessa questão, né, da educação ambiental. Então, quando a gente aborda o conservacionismo, nós temos a inserção do indivíduo dentro desse processo. Nós temos principalmente a identidade do indivíduo, porque vai ser com, né, eu me ver natureza, que, consequentemente, eu terei uma mudança da minha atitude, da minha reflexão. Então, basicamente, a reciclagem, será que seria a grande solução planetária? É tanto que hoje nós temos 7 R's, né? Alguns trabalham 8 R's, e entre eles o repensar. Porque a reciclagem, em alguns casos, ela acaba, na verdade, fomentando mais uma ideia capitalista do que propriamente ambiental. E aí, Alan, tem até um artigo, né, que eu publiquei recentemente, que eu chamo de a insustentabilidade da sustentabilidade. Então, esses discursos de sustentabilidade eles são muito fortes, mas a ação, a prática, a mudança de atitude, né, a inserção do indivíduo no processo, não é. Né? E aí é o papel da educação ambiental. A gente precisa formar, e aí o cidadão, né? E formar cidadão dentro dessa transversalidade, inclusive, né? Dentro dessa multiculturalidade. Que vai ser exatamente essas ações que vai fazer com que o indivíduo ele mude sua atitude e perceba, de fato, tá, o que, né, a importância, né, ou o papel da educação. Tá? Até porque é interessante, a gente utiliza a educação ambiental, mas nada mais é do que educação. Então, educar transforma. Né? Educar transforma, educar constrói e educar sensibiliza. Então, quando você é sensibilizado, você acaba o quê? Mudando algumas atitudes. É importante até salientar isso. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Mas eu trabalhei com educação ambiental no meu mestrado, e aí minha mãe ela ficava com muita raiva porque tinha uma moça da coleta, quando ela ia botar os resíduos fora de casa, e a moça abriu o lixo. Então, disse, olha, minha mãe, vamos fazer o seguinte, eu comprei lixo de cada cor, expliquei a ela não usava de jeito nenhum. Não usava de jeito nenhum. Eu digo, minha mãe, coloca a lata aqui. Minha mãe, minha filha, mete de todo jeito. Não, mãe. Aí foi na minha defesa que ela disse, misericórdia. Olha, o bichinho, né, labutou tanto, me explicou tanto, né, e agora eu entendi o que ele queria propor ali. Porque também faz parte desse processo o que nós chamamos, inclusive, de acesso à renda, né, desses indivíduos. Porque é toda uma cadeia. Porque, a início, né, nós temos uma educação ambiental chamada de conservacionista tradicional, né? Que ela estava voltada muito a essa questão do império do sistema capitalista. Né? E aí nós vamos agora para uma educação ambiental crítica. E uma coisa interessante é que essa educação ambiental crítica, ela propõe, né, que o homem ele se veja a natureza. E aí é a grande essência. Porque se a gente se vê fora da natureza, atitudes dificilmente serão mudadas. Ou, né, terá uma periodicidade muito curta. Nós vamos fazer um projeto, vai custar aquele período lá, né? Aí, de repente, passou aquele período, vai ser esquecido. Então, nós precisamos ter uma conduta ambiental, né? Nós precisamos o que nós chamamos, o que o Pedro Moraes chama de uma valoração ambiental. Né? Não é valorização, porque a valorização ela já é dada pelo sistema capitalista. Todos os recursos que nós temos, existe um valor econômico. Mas valorar
significa o quê? Perceber, entender, né, transformar, se ver natureza e modificar, né, comportamentos. E aí, o próximo slide, eu trabalho sobre a questão e os temas que eu posso trabalhar com a educação ambiental. E é importante, né, pessoal, a gente quebrar já essa ideia, né, de apenas a questão do aspecto físico. Então, coloquei diferentes, né, eu coloquei aí, por exemplo, a questão da violência, a questão do bullying na escola, a questão da pichação na escola, né? A compreensão, por exemplo, porque determinado turno escolar, ele apresenta uma violência maior que a outra. Então, tudo isso é educação ambiental. Assim como trabalhar a questão do trânsito, né? A questão urbana, a questão dos recursos hídricos, a questão da valorização da mulher, nós tivemos aí, né, um tema da prova de redação. E aí eu sempre brinco, tudo é educação ambiental, porque tudo eu vejo, né, educação para o ambiente. Porque eu sou o ambiente, eu estou no ambiente. Então, tudo que envolve a questão ambiental, ela está dentro, né, de mim e, consequentemente, a minha atuação dentro desse processo. É o que o Bronfenbrenner ele diz, né, são as influências dos micros e dos macros. Nós temos uma influência dos macros lugares. Então, por exemplo, a universidade acaba influenciando minha conduta, mas a casa, que é o microespaço, também acaba influenciando minha conduta no ambiente universitário, né? Então, essas relações é importante a gente compreender. Então, a gente pode trabalhar os temas mais diversos, né? E vai ser exatamente isso que eu vou tentar propor, tá? Dentro das nossas análises, né? De alguns relatos desenvolvidos, tá? Por mim, nesse percurso, né? Árduo, né? Tem um tempinho já que eu trabalho com educação ambiental, mas, consequentemente, muito importante, tá? Para, né, eu, enquanto pessoa, né, enquanto profissional. E aí nós temos o próximo slide, a questão de a legislação, né, que foi muito importante, a 9795, porque ela vai, consequentemente, definir o que deve ser entendido enquanto educação ambiental. E aí nós temos um processo. E essa palavra, eu gostaria de chamar a atenção. Processo não é período específico, né? Processo é uma continuidade. Então, nós observamos muito trabalho escolar também com um período muito curto. Tá? Muito curto. Então, ou inclusive, né, algumas áreas de formação, como os biólogos, os geógrafos, né? Então, a luta, por exemplo, pela interdisciplinaridade, ela também é uma busca da educação ambiental. E aí eu parto da ideia de interdisciplinaridade, né, da Marta Souza, que ela vai abordar que nós precisamos ter uma visão ampla, uma visão holística de mundo. E aí, de repente, pessoal, nós somos sujeitos, né? Nós somos suspeitos, me perdoe a falar, porque eu acho que a ciência geográfica é uma ciência horizontal, né? Então, a gente sempre conversa, dialoga com várias coisas. E a ação, né, ela permite isso, da educação ambiental. Então, nós precisamos, sim, agregar, né, novos profissionais. Nós precisamos pensar projetos, pensar práticas. Não é fácil. E aí eu gostaria de chamar a atenção de novo à minha primeira fala, né? O chão da escola não é fácil. Porque a chão da escola você tem toda uma regra, né, uma norma para ser preenchida, um conteúdo para ser, né, ensinado. E aí, de repente, agora, com o itinerário, a gente consegue quebrar um pouco isso. Teve por experiência, né? Teve uma coisa bem interessante, né? Porque com o itinerário eu consegui trabalhar temas diversos, tá? Que foi permitido, né? Quebrar um pouco dessa lacuna e dessa ideia de Enem, aprovação, Enem, aprovação, tá? Então, nós temos a educação enquanto, né, um processo, enquanto uma habilidade, né, enquanto mudança de atitude, enquanto uma competência, enquanto um valor social. Então, a gente precisa inserir dentro da sociedade esse valor ambiental, não é? Porque só assim, de fato, nós vamos ter mudanças de comportamentos, mudanças de atitude. A partir de agora, nós vamos trabalhar algumas experiências, né? Acredito que no próximo slide nós vamos trabalhar... E aí eu trouxe algumas questões, né, para o nosso debate, mas por que a educação ambiental hoje? Né? Existe um estudo, né, bem interessante dos pré-socráticos, viu, Alan? Né, que expõe que vai ser exatamente, né, após Sócrates, que essa relação homem-natureza, né, ela vai ser desconstruída. Né? Mas até antes nós tínhamos uma relação muito próxima com a natureza.
Então, quando a gente fala educação ambiental hoje, porque o nível de desenvolvimento, né, técnico, científico, econômico, ele vem crescendo de uma maneira tão demasiada que os recursos, né, naturais estão exaurindo. E quando a gente fala de recursos naturais, lembra a minha primeira fala, o homem ele tem que estar dentro desse processo. Então, a desigualdade social está aí, né? Com a onda de calor, quem é que sente? Tá? O dono, né, da empresa que está no ar-condicionado ou o operário, né, o proletariado que está ali no chão da fábrica. Né? Seria, né, a grosso modo, a direção que está no ar ou nós que estamos muitas das vezes no chão da escola sem nenhuma estrutura. Então a gente precisa trazer, né, esse debate do homem pertencente para a gente conseguir construir essa crítica. Então nós temos aí já a importância, né, a importância de repensar nessa relação homem com a natureza. Porque a partir do momento que eu repensar, por exemplo, a violência, o bullying, a intolerância religiosa, né, a questão da xenofobia, ela vai ser repensada. Entendeu? Então, a educação ambiental, ela permite toda, né? Pensar o ambiente permite todas essas questões, tá? E aí aquela frase que eu comentei, né? Então, existe, na verdade, uma insustentabilidade dentro de um debate da sustentabilidade, né? Porque nós continuamos dentro de um modelo capitalista que segrega, nós continuamos dentro de um sistema capitalista completamente individualista, nós continuamos tendo uma visão, né, romântica de natureza, nós não conseguimos ver o outro como natureza. Então, se eu não vejo o outro como natureza, eu vejo o outro como um objeto e um recurso a ser explorado, expropriado. Né? E aí a educação ambiental crítica, ela vai, consequentemente, desconstruir tudo isso que foi construído dentro da educação ambiental tradicional. E ela vai ser enquadrada agora como uma educação política. A educação ambiental ela precisa ser política. Ela é de natureza social. Ela é completamente cultural, sem deixar de ser ambiental e também ser um debate econômico. Até porque o próprio conceito de sustentabilidade, né? Tem que ser viável economicamente, né? Tem que ser socialmente justo e economicamente viável, né? Ambientalmente correto, socialmente justo e ambientalmente correto. Então, o objetivo e o grande desafio posto em pensar essas relações é exatamente essa aí. Mas aí, observando aí alguns relatos de experiência, né? Como eu trabalho essa contextualização dentro de sala de aula. Primeiro, lembrando, né? É um trabalho contínuo. Então, nós temos diferentes conteúdos na geografia, que infelizmente, né? Nós temos uma separação entre geografia física, né, e a geografia social, que a gente também precisa quebrar, né, porque a ciência, ela necessita unir-se, ela necessita de um debate mais profícuo, ela necessita dessa holística, então sempre tenta aproximar. O primeiro relato, o professor pode passar então, o primeiro relato ele é bem interessante porque nós temos uma visão do indivíduo enquanto um ser político, né? Que vai ser a questão da metodologia que bom, que pena, que tal. E aí, pessoal, é bem interessante porque a gente não sabe o nível de informação, né? E por que não dizer de conhecimento que os alunos trazem. Porque muitas das vezes a gente trabalha, a gente mora em um bairro e trabalha em outro, é o meu caso, né? E aí quando eu boto assim, o que é que tem de bom no seu bairro? Né? E aí eu vejo que eles percebem o bairro quando eles colocam, quando eles conseguem listar. Mas vem aqui, o que é que falta? Né? Aí é o que pena. Então, nós temos exemplos, né, nós temos um equipamento turístico, né, um exemplo que eu trabalhei, né, na sala de aula, nós temos um equipamento turístico, nós temos uma orlinha pôr do sol, que foi vendida enquanto ponto turístico aqui em Aracaju, muito importante, mas, basicamente, os moradores, eles não experimentam, porque já está tudo deteriorado. Então, foi bom enquanto surgiu, porque eles viram a diferença, né? Ele disse, a minha avó fazia cocada de coco, né? Porque nós temos cocada de amendoim, né? Então, fazia cocada de coco. Então, eu consegui, professor, foi a melhor época, porque eu saía da escola, ia lá vender, né? Inclusive, eu vinha de ônibus para mim ir para a escola. Não precisava, né, vir de ônibus escolar, no sentido de vir de ônibus. Mas, basicamente, o equipamento ele destruiu, então que pena. E aí, qual é a proposta, né, que você traz? O que tal?
A gente precisa revitalizar. Mas aí eu trabalhei o quê? Essa revitalização, ela precisa ser também da comunidade. Que a comunidade, ela precisa cobrar, né? A comunidade, ela precisa conservar, ela precisa manter, né? Ela precisa idealizar o espaço, que foi bem interessante, né, essa metodologia. Entendeu, pessoal? E você pode trabalhar com eles, você vai encontrar, por exemplo, nós temos uma falta de saneamento básico muito grande, né? Então, que bom, eles falaram, eu moro numa área próxima ao mar, eu tenho uma brisa do mar. Que pena, eu não tenho saneamento básico, não passa o carro da coleta de lixo. Então, que pena, minha mãe ainda queima o lixo no quintal, né? E que tal? Que tal se a gente tivesse, né, o processo de saneamento básico, a inserção da coleta seletiva? Então, a gente consegue, né, de fato, compreender muito do espaço que esses meninos vivem. E colocar eles enquanto protagonista, né, um termo, inclusive, muito utilizado hoje, mas colocar eles como protagonista do processo é muito importante. Porque eu consigo observar, né, o meu estado, como está, né? Que pena, eu consigo notar também as dificuldades que eu sinto, mas eu consigo pensar como melhorar. E aí vem, né, a busca de políticas públicas, aí vem seres, né, que de repente lá no período eleitoral começa a pensar, né, poxa vida, já me prometeram tanto, aqui não tem saneamento básico, né? Então foi bem interessante assim essa metodologia. Nós temos até um artigo também, né, quem quiser aprofundar a leitura, tá? Você vai pesquisar lá, né, a metodologia Que Bom, Que Pena, Que Tal, e aí vem toda a descrição, né, todo o passo a passo, tá certo? De como o professor trabalhou aí, tá? Essa metodologia. Outra metodologia bem interessante, né? E essa daí eu sou apaixonado, porque basicamente ela também traz uma nuvem de informação muito interessante. E eu tive uma resistência muito grande quando eu falei o termo água invisível, né, que foi o caso dessa proposta aí, mas que você pode trabalhar também em vários outros temas. Então, eu disse, olha, eu quero que vocês vão formular, né, um infográfico sobre água invisível. Oxe, professor, tá doido, é? Oxe, água invisível. É do rio, né? Aí eu disse, não, água invisível é o gasto, né, da água dentro do processo de produção. E aí eles gostaram bastante, né? Porque professor, nunca imaginei que eu fiz o seguinte, né? Nós trabalhamos o conceito de água invisível e eu solicitei que eles fizessem a pesquisa de algo que eles utilizavam diariamente, né? Então, chocolate, né? O quilo da carne, o pão, né? A produção de uma calça jeans, tá? E eles fizeram o quê? A compreensão, né? Do uso dessa água invisível. Tá? E aí outra coisa, e fortalece, né, informações. Porque muitas das vezes a gente diz, olha, pessoal, a gente precisa, né, conservar a água. E aí vem uma questão. Uma vez um aluno perguntou, professor, mas o ciclo da água, a água não se renova? Eu disse, se renova, mas o problema está que ela se renova, mas ela, né, escoa para um rio poluído. Então, quando a gente fala que precisa conservar, é conservar mananciais, é conservar a mata ciliar, né? É aproximar essa identidade que você tem com o rio. E aí nós temos alunos, né? No meu caso, eu tenho um aluno que os pais são pescadores. Então, eles mandam para mim, olha, professor, a foto que meu pai pescou. Não é? Olha, professor, a mancha que tem no rio. Então, isso é muito interessante, porque você acaba, né, construindo, inclusive desconstruindo algumas informações para reconstruir, e é bem interessante. Então, eu trabalhei com água invisível, mas eu também trabalhei com a questão de gênero, né? Eu fiz um infográfico com a questão de gênero. E deixei aberto também, para trabalhar exatamente a questão da intolerância, né? Que nós temos, os jovens, né? E aí é claro que é muito complicado porque envolve, né, uma questão religiosa, então você precisa ter por isso você precisa planejar. O segredo de toda ação é você planejar, porque você vai encontrar essas entradas, né? E aí você precisa, em algum momento, inclusive, prever essas perguntas que eles trazem, né? Compreendendo exatamente, eu digo, olha, mas todo ser humano é natureza. E se é natureza, a gente precisa cuidar, preservar, né? E o meu direito, ele termina quando o seu começa. Então tem todo um debate, né, dentro que a gente pode estar traçando, né? E aí fica muito a critério do professor. Teve outro infográfico que foi sobre a questão
rede de transporte, né, da cidade de Aracaju, que também foi bastante pertinente, né, porque eles conseguiram, dentro do infográfico, mostrar bairros que o transporte coletivo, né, ele é deficitário, inclusive o deles, né, que isso já é professor, às vezes eu me atraso, né, porque ele é uma área mais afastada, né, a escola que eu estou lotado no momento é mais afastada da capital, então a gente acaba precisando sair muito cedo e chega muito tarde, porque o ônibus só passa de uma em uma hora. Então é trazer à tona, né, essas reflexões dos meninos. É muito importante, né, porque a gente coloca eles enquanto seres críticos de fato, pensando os obstáculos que eles experimentam, porque através, né, dessa experimentação é que eles vão começar a construir ideias, valores e a busca, né, de novas conquistas. O próximo, né, eu acho que o próximo é bem interessante. Eu trabalho isso com os alunos de ensino fundamental, né? A gente trabalha todo um debate, a gente constrói, né? Eu gosto muito de Avatar, principalmente o primeiro, que traz essa relação, né? Homem-natureza. E aí depois eu peço para eles pensarem o impacto e produzirem um tabuleiro, né? Um tabuleiro socioambiental. Só que esse tabuleiro ele tem que ser socioambiental. Ele tem os problemas ambientais, ele tem os problemas sociais, eles conectam, né, essas informações, né? Eles trazem questionamentos para quem está jogando. Inclusive, eles trazem mitigações, né? Que é uma coisa muito importante. Porque muitas das vezes eu não consigo, dentro da minha aula tradicional, conceitual, me perdoe, fazer com que eles criem nexos de informações, né? Isso eu acho que é um problema de todas as disciplinas, né? Quer ver uma coisa interessante? É quando eu explico por que a água do mar é salgada, né? No primeiro dia de aula. Aí eu digo, é isso que é ciência, é isso que nós estamos fazendo aqui. Então, quando ele cria esses nexos de informações, né, contextualiza, mitiga, traz possíveis soluções, né? Nós temos uma árvore socioambiental, que aí nós temos, né, uma árvore, ela está morta, ela está com as folhas todas no chão, que são os impactos ambientais, e aí o aluno ele tem que comentar esse impacto e com a turma debater uma maneira de mitigar. Se essa mitigação for aceita, essa folha ela é colocada, né, de novo na árvore. E aí a gente sai, né, com uma árvore florida, né, vamos dizer assim, viva de informações e de conhecimento. Então, esses tabuleiros socioambientais é bem legal, eles produzem todos, né, são eles que produzem. Nós temos, inclusive, o dado aí, né, eles recortam, colam, toda atividade é para ser, de fato, debatida e praticada. Agora, uma coisa interessante, viu? É interessante sempre a gente estar presente. É a gente sentar, é a gente debater, né? É a gente buscar compreensão, tá? De repente, né? Tirar possíveis dúvidas, né? Que eles, mas assim, eles têm né? É algo surreal, sabe, pessoal? Eles produzem materiais maravilhosos, né? E aí uma coisa interessante é que depois você vai observar dentro do próprio diálogo dele, dentro da própria prova dele, né? Eu sofria muito porque eles queriam a prova, né, igual o livro, a resposta. Eu digo, minha gente, quebra isso. Né? Eu preciso perceber o que vocês entendem sobre. Então, a partir do momento que ele faz isso, eles começam também a desconstruir isso, sabe? Essa ideia, né? Infelizmente, dessa educação tradicional, que a gente tenta quebrar, mas ainda está fortemente alicerçada, viu? Né? Ainda está fortemente alicerçada dentro da nossa sociedade. O próximo, né, vamos dizer assim, que é o meu... o próximo, ele é bem interessante, pessoal, e aí eu gostaria de chamar a atenção que não é fácil, né, a produção de uma horta. Por que não é fácil? Porque você precisa de recursos e você precisa de pessoas, né? E aí não são todas as pessoas que se envolvem dentro do processo, né? E a grande dificuldade é exatamente pessoas atuantes, porque você precisa fazer a limpeza, você precisa adubar a terra, você precisa trazer os meninos, eles amam, viu? Colocar a mão na terra, né? Eles amam fazer a colheita e eles amam mais ainda quando esse alimento é utilizado na merenda escolar, né? Por isso que o nome do projeto, né, que eu trabalho foi Horta e Saúde Alimentar na Escola. Porque muitas das vezes essas hortaliças elas não chegam na merenda escolar, né? E aí você diversificar, tá?
permitir que esses alunos conheçam, inclusive, né, nós vivemos a sociedade de fast food, né, da comida rápida, do biscoito, tá? Mas aí você permite que ele experimente. Então, nós temos coentro, nós temos cebolinha, couve, né? Então, a couve na sopa, misericórdia, os meninos amam, tá? Mas é aquela coisa, sabe, eu acho que é um dos maiores obstáculos, eu acho que a prática mais difícil de se fazer é exatamente a questão da horta. Até porque você precisa, né, de um tempo maior também, de cuidado, né? Então a gente leva turmas, né, diferentes, eles limpam, tá? O professor também, né? É bem interessante porque eles são crianças, né? E o que a sua atitude, ela influencia muito neles, sabe? Ele, poxa, professor, o senhor tá todo suado aí, eu digo, misericórdia, e pior que à tarde eu vou dar aula ainda, né? Ele, nossa, poxa, se o professor dá, eu vou dar a mesma atenção. Às vezes tem feriado, né? Aí eles escrevem, professor, eu tenho que regar a nossa horta, né? Eu disse, não, mas eu pedi ao porteiro, não se preocupem, não. Então, essa inserção, né, dos meninos no processo, eu acho que é algo muito gratificante, né? E principalmente você vê o resultado é muito gratificante, né? É muito bom, muito interessante, muito importante dentro né, para a nossa escola, a nossa horta. Só que é aquilo que eu disse, né? Então, o recurso só eu, professor de biologia, né? E aí não vem verba para. A gente escreve um projeto, né? Tem uma para projeto, mas você manda vários, sai um aprovado. Uhum. Então você não consegue ter, né, esse recurso para colocar, na verdade, manter, né, enquanto projeto da escola, muitas vezes. Então você tem que tirar do seu bolso mesmo, né? Tem que tirar do seu bolso para e pessoas, né? Os meninos, eles, tá? Mas a gente precisa guiá-los, né? Ele precisa ter um adulto. Então eles precisam de professores parceiros que estejam ali, né? Que falem, que tenha, de fato tem esse discurso, né? E essa prática ligada à questão ambiental. E outra importância, né? Porque tem alunos que, não gosto disso não. Eu digo, você experimentou? Não. Eu digo, então tome na sopa para ver. Eita, professor, é maravilhoso. Né? Nós temos hoje alunos que fazem muda em casa de cebolinha, que é muito fácil de pegar, né? Então eles fazem em casa, dizem, olha, professor, tá cheio de muda lá. Quando a gente pegar essa, já vou plantar. Então o envolvimento é bem legal, sabe? Bem interessante. O próximo, né? Eu acho que, né, é a questão, né, da metodologia da percepção ambiental. É uma das que eu gosto bastante, né? Porque a gente consegue entender como o indivíduo vê, né, o ambiente, né? Se ver no ambiente. Então, essa metodologia é o seguinte, pessoal, como eu faço, né? Eu peço para que eles façam um desenho sobre o conceito de natureza. Só que eu peço para que eles não olhem dos colegas. Tem que partir dele, a visão dele. E que não vai ter início assinatura nenhuma. Então, só vai ter o desenho aí. Eles fazem o desenho, e aí depois eu vou recolher esses desenhos e vou, né, pregar ao redor da sala. Em fila indiana, eles vão observar o desenho e começar a fazer uma assinatura naquele desenho que mais aproxima da sua percepção, né? E aí, uma coisa interessante, né, é que a visão ou a percepção ambiental, muito fortemente dentro, né, dessas práticas, é a que nós chamamos de romântica, que acaba coincidindo com a preservacionista, né, que acaba coincidindo com a tradicional, que acaba coincidindo com o homem se ver fora da natureza. Então, dentro dessa visão romântica, eu acredito que a natureza, por si só, ela sempre vai ser uma fonte de recurso, né, infinito. Então, não tem uma preocupação em conservá-la, né? Então, ela está ali para ser o quê? Explorada, porque os frutos chegarão sem, né, eu me preocupar. Tá? Então, a visão romântica ela é muito forte, né? Ela é muito expressiva quando eu realizo essa prática metodológica, tá? Nós temos outra também, a pessimista. Pessimista nós vamos observar daqui a pouco o exemplo, né? Mas nós temos a dominação. A dominação é quando você tem, por exemplo, a predominância dentro do desenho daquilo que foi construído pelo homem. Então, seria exemplo, seria desenhos que envolvessem a questão urbana, né? Aqui nós temos
a imagem, né, um cais. Ele chama atenção, né? O cais está ao centro. Então, uma produção humana. E uma coisa interessante, lembra que eu falei da Orlinha Pôr do Sol? Então, a percepção lá, nós temos esse cais lá, né? Percepção dele. A de sustentabilidade seria mais a simbiose, né, da troca energética do planeta. Seria compreender que existe dentro do nosso planeta uma troca energética sistêmica. Seria compreender a relação, né, do ciclo hidrológico, do cuidado, né, da produção, da necessidade da produção agrícola orgânica, ou, basicamente, seria essa relação sistêmica. O homem, ele compreendendo, né, ele se vendo natureza e de que, né, necessita ter uma atitude consciente. Já a pessimista, pode passar aí, professor, seria aquela que predominava exatamente o quê? Uma visão de destruição, né? Então, nós temos o rio com grande quantidade de dejetos, nós temos, inclusive, né, só que grande parte dos desenhos, eles ainda estão fortemente ligados à questão, né, desse ambiente físico, né? Então, a gente não vê, por exemplo, a questão da violência doméstica, né, da intolerância religiosa. Acredito, né, sonho que um dia ainda a gente vai estar, né, debatendo, quando esse debate da questão ambiental dentro desse processo de educação e percepção, ela se aprofundar, né? Mas ainda nós vemos muito isso aí, ó, a indústria, né, liberando a grande quantidade de toxinas, né, a questão do desmatamento, a questão da queimadas. Então, quando isso é predominante, aí nós temos o que nós chamamos de percepção, né, pessimista. E acredito que a última atividade aqui que eu vou trazer para você de relato de experiência, esse é bem legal, que é um júri simulado, né? Nesse júri simulado, eu crio um caso. O que seria esse caso? É uma situação-problema. Então, eu sempre trabalho o seguinte, né? Tem um terreno que estava sem ocupação, e aí uma comunidade, ela, né, se inseriu ali e criou um bairro. E aí, depois de 10 anos, né, o dono esse terreno pertencia a uma empresa e essa empresa quer o terreno de volta. Aí eu separo a turma, né, na defesa, eu separo a turma na promotoria, quem vai ser o júri popular e quem vai ser o juiz. Então eles criam estratégias, né, de defesa ou, né, da questão da promotoria sobre a questão do terreno. Agora, uma coisa interessante que eu sempre digo, 10 anos, né? Aí tem um conceito que diz uso capião, né? Depois de 5. Até uns dizem. Mas por incrível que pareça, no final das contas, a empresa sempre ganha. Porque um forte diálogo, um forte discurso que vai ser fomentado pela empresa se chama: eu vou abrir a indústria e vou gerar emprego, né? Olha, nós vamos trazer um desenvolvimento, nós vamos gerar emprego, né? Então, essa área de favela que não tem, por exemplo, né, saneamento básico, ela vai ser completamente destruída. E aí, por incrível que pareça, dentro desse júri, né, a gente sempre, a defesa da empresa, ela sempre acaba ganhando, né? Então, aí nós temos uma foto, né, eles debatendo, né, eles produzindo o material, tá? Eu acredito que acabou, não foi, professor? Pronto, Tá. então agradeço, né? Algumas experiências, apesar de simples, tá? Mas eu acredito que valor muito importante, tá? Para esse debate, né? Para esse processo, e como experiências, né? A ser, de repente, né? Utilizada por vocês. Agora sim, maravilhoso, Felipe. Muito, muito bom. Eu acho que era essa a tônica que eu queria quando eu pensei essa disciplina, porque quando a gente fala nessa questão ambiental é muito geral, é muito generalizado. Então, tem vários caminhos e nem sempre os caminhos são esses críticos. Porque tem essa visão muito romântica da natureza, como você traz nos seus estudos. Isso é muito interessante. E eu acho mais interessante ainda esse trabalho de base. Então, eu até falava na última aula que a educação ambiental, a gente sempre a gente lembra muito da criança, né? Mas a educação ambiental ela é um processo que ela, no ensino superior a gente tem que fazer, é o que a gente está fazendo aqui. Porque ela é um processo, é esse o processo. Só que nós somos muito imediatistas.
Então, como não dá um resultado, às vezes, muito rápido, você colocou aquela questão da horta, né? É fabuloso, mas às vezes a nossa própria ansiedade, o nosso tempo, a nossa correria, a gente acha legal, mas a gente, não, mas eu vou investir um tempo ali, não tenho esse tempo. E é um projeto que dá para trabalhar durante muito tempo, né? Mas é esse nosso imediatismo. Então, eu acho que eu concordo contigo. Eu acho bacana as áreas que a gente vai se especializando, né? Você foi falando assim que a educação ambiental, você vê tudo na educação ambiental. E eu dava aula para o pessoal do mestrado e doutorado no primeiro semestre, de organização e gestão do território, e eu convidei a professora Iná Castro, que é da Federal, da UFRJ, e trabalha com geografia e política há muitos, muitos anos. E ela falava assim que tudo ela vê a política dentro. E aí agora você foi falar, eu vejo tudo a educação ambiental. Mas é isso, a geografia ela proporciona esses diferentes olhares. Se ela estivesse trabalhando com a política propriamente dita, talvez ela não ia ter essa visão mais integrada das coisas. Né? Não estou desmerecendo, mas a geografia ela traz esse fortalecimento desse olhar mais diversificado. A educação ambiental não é diferente, então você chama isso, e com razão, e eu concordo contigo. Várias coisas, a gente, a própria questão de gênero, a própria questão da violência doméstica, mas a gente tem aquela visão ainda muito romântica. Eu achei muito interessante, eu acho que a gente consegue fechar com a disciplina, com essas boas sugestões, aproveitando essa experiência. Depois eu vou colocar lá na plataforma, eu já indiquei algumas referências, mas eu vou colocar, subir com alguns artigos, mas o pessoal pode buscar também pelo seu nome, né, e fazer essa pesquisa. Tem muito trabalho do professor Felipe na internet que dá para pegar, para analisar, aprofundar mais sobre essas experiências. Se quiserem, podem em algum momento trocar umas figurinhas também, né, compartilhar esses relatos. Mas eu acho que é isso, acho que o objetivo foi cumprido. Felipe, te agradeço mais uma vez, muito, muito bom, muito bacana. E a gente sempre aprende com essas experiências, com esses momentos. Certo? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, professor, né, a oportunidade. Eu acredito que sempre, né, falar de educação ambiental é um privilégio, né? Já disse que eu sou suspeito, né? Não, mas é uma suspeita boa, muito, muito legal, muito bacana. E a geografia só ganha com o chão da escola, como você fala. Eu brincava com o pessoal que eu falo que professor é curioso, né? Professor, a gente às vezes fala, poxa, tá difícil, mas a gente tem a primeira oportunidade que um grupinho de professor reúne, ao invés da gente falar outra coisa, a gente vai ficar falando das coisas da escola. Até foi professor, né? Faz um stand-up que segue stand-up comedy, né? Sobre a vida de professor. E ele vai falar isso, ele vai chamar dessa gangue, essa quadrilha pedagógica. Né? Claro que em tom de brincadeira, mas como que a gente tem isso? Por quê? Porque o professor é a nossa essência. Não é fácil, não é romantizar. Temos várias questões aí que precisam ser melhoradas, educação, mas ser professor é muito bom também. E é bom porque a gente tem essa chance da gente atualizar, da gente melhorar enquanto profissional, profissional enquanto pessoa, e a gente tem uma chance maior ainda de mudar a sociedade. Né? O Paulo Freire, ele trabalhava, ele trazia muito isso, né? Como que a educação transforma, como que a educação liberta. Como que a educação ambiental ela liberta de pensamentos que às vezes que a gente tinha pensamentos muito engessados, e ela vai ampliar. Então, eu acho que é esse o objetivo, e a gente cumpriu bem legal com esse fechamento. Você ajudou a fechar com chave de ouro, Felipe. Muito obrigado mesmo mais uma vez. Só dar uma informação, então, para o pessoal.
A gente segue, então, a gente encerra aqui a nossa disciplina de questões ambientais no ensino da geografia. Todas as atividades avaliativas estão na plataforma Moodle e agora vocês precisam fazer o resumo expandido, trazendo, Felipe, olha o que eu coloquei, alguma questão, toda essa amplitude dentro de questões ambientais. Então, pode trazer a própria educação ambiental ou pode trazer uma outra componente, e eles têm que fazer um resumo expandido. São 4 laudas, então, discutindo, trazendo textos. Eu coloquei algumas sugestões, mas eles podem ler os próprios artigos do Felipe, podem citar. A ideia não é só aprender e debater e aprofundar mais no assunto, como depois a gente pode organizar esse material, quem sabe fazer alguma publicação também, um produto dentro interessante aí dentro da própria especialização. Então, é assim que a gente termina. Agradeço e desejo um bom restante de curso. A gente se encontra mais à frente. Muito obrigado, Felipe. Até mais, um abraço. Obrigado, professor.